Olá, gente. Estamos aqui no episódio 32 e hoje é um prazer enorme ter aqui a Gláucia Lemos comigo. A Gláucia, ela é Cloud Advocate em JavaScript e Node.js na Microsoft. E ela ama realizar contribuições em projetos open source e ela atua como member e contributor no Node.js Foundation e no React Community, realizando contribuições nas traduções do site node.js.org e react.js.org para o português. E ela também é voluntário e palestrante, tech speaker no Makers Code. Gláucia, é um prazer absurdamente enorme ter você aqui com a gente hoje. E a pergunta que eu sempre faço no começo da entrevista aqui para os nossos convidados é como é que foi o teu começo? Como é que você começou assim a notar que programação, tecnologia era algo que te interessava? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite, Marcelo. É um grande prazer participar aqui do podcast. Agradeço a presença de todos e de todas. O meu interesse pela área de tecnologia ela é bastante interessante, né? Porque eu nunca tive vontade de ser uma pessoa que trabalhasse na área de tecnologia. Eu sempre tive uma certa vontade de ser bióloga marinha, trabalhar como arquiteta ou ser professora de história, porque eu amo história. Mas a vontade de querer trabalhar na área de tecnologia foi interessante que surgiu em meados dos anos de 2003 e 2004, porque nesse período eu estudava numa escola pública chamada Brigadeiro Short. Ela fica ali na região da Taquara, para quem é do Rio de Janeiro conhece, porque é uma escola pública muito conhecida, ela tem mais de 70 anos, e é uma escola que trabalha muito com a questão de comunidade. E naquele período, né, como eu já tinha uma certa habilidade com computação, eles criaram um laboratório de informática e abriram para a comunidade. Só que não simplesmente abriram um laboratório para alunos e alunas, abriram também para poder fazer treinamentos de coisas mais básicas da informática, no caso, aqueles famosos cursos de Word, Excel, PowerPoint, de Windows. E eu fui convidada para ser uma das monitoras desse treinamento, né? Então eu estudava na parte da manhã e na parte da tarde era eu e a Rafaela, inclusive, maior saudades da Rafaela. A gente fazia esses treinamentos. Ela fazia de Word e Excel e eu fazia de Windows e Internet. Aí a gente estudava ali na parte da manhã, na parte da tarde, entre mais ou menos 3 horas da tarde até as 6 horas da tarde, a gente dava aula para umas 2 turmas, mais ou menos, que duravam mais ou menos uma hora e meia. A gente tirava um tempinho ali para poder lanchar e tudo mais. Aí depois, né, que acabava os treinamentos, né, a gente tava ali num laboratório de informática, assim, em meados de 2003, 2004, e era interessante porque naquela época a internet era discada e cara, né, porque era pra gente com muito poder aquisitivo ter internet. Então a gente aproveitava, jogava, entrava na internet, usava até o ICQ, para quem tá saudoso aí, usava bastante ICQ naquela época também. E ao mesmo tempo a gente jogava na rede do computador um joguinho da Carmen Sandiego, né? Um joguinho bastante interessante, você tinha que descobrir onde que estava a Carmen Sandiego, e a gente jogava aquilo na rede do laboratório, né? Mas é interessante como é que as perguntas acabam nos movendo. Então eu comecei a me questionar, caramba, como é que acontece essa questão do jogo? Mas como é que o jogo era transmitido para uma outra rede ao mesmo tempo? Poxa, mas como é que funcionam os movimentos desse jogo? E aquilo ali foi me intrigando. Aí eu comecei a fazer algumas pesquisas, como eu já estava em contato ali com a internet, eu comecei a fazer algumas pesquisas, e dali eu falei, cara, quando eu terminar o ensino médio, eu vou querer seguir nessa carreira aí, na área de tecnologia. Mas eu não comecei imediatamente em 2004 na área de tecnologia, porque eu terminei o ensino médio em 2004, em dezembro de 2004, mas dali eu fiquei desempregada por bastante tempo, até porque não existia esses pacotes de incentivo que tem hoje, tipo o FIES, esses outros programas de governo para você financiar os estudos da faculdade. E infelizmente meu pai naquela época não tinha condições financeiras para pagar uma faculdade. Então eu fiquei mais ou menos de 2004 até mais ou menos 2007 sem poder conseguir um trabalho, né? Mas assim, eu executava outros trabalhos, como por exemplo, já cheguei a vender agenda na rua para ajudar o pai e a mãe, porque
Meu pai trabalhava antigamente numa... Não sei se eu posso citar o nome de empresas aqui. Pode sim, por favor. Sem problema nenhum, claro. O meu pai teve uma época que ele trabalhou... Uma época não, meu pai trabalhou por quase 25 anos na empresa Telerge, né? Não sei pra quem não conhece, é atualmente a Oi. Períodos mais ou menos, acho que se não me engano, entre 2000 e 2001, a Telerge ela foi privatizada porque ela era uma empresa privada. Enfim, foi mandada embora, né? Entrou numa terceirizada, teve todos aqueles contratempos que uma terceirizada, né, que, tipo, começa muito bem, depois não vai bem, né? Aí deixou de pagar, a gente ficou devendo, infelizmente, o aluguel por mais ou menos 3 meses e chegar ao ponto da gente morar num apartamento, porque a gente sempre morou de aluguel, não ter o que comer, de fato, não ter nem ter o que beber, só ter água, mais ou menos, né? E migal pra comer. Gosto de contar essa história porque as pessoas acham que a gente consegue as coisas na vida de uma maneira muito simples e rápida, e na verdade não é. A vida não é fácil, então não tenho vergonha nenhuma de contar essa minha história, né? Então, nesse período que meu pai infelizmente não pôde prover pra gente o alimento necessário, e tenho mais 2 irmãos, eu sou gêmea do meu irmão, e uma irmã mais velha que nesse momento ela não estava no Brasil, ela morava fora do Brasil, mas ela não tinha como também ajudar a gente. Então, meu irmão falou, olha, vamos pra rua e vamos vender agenda. Então, a gente foi pra rua, fomos ali vendendo agenda de porta em porta e foi que a gente conseguia trazer pra casa mensalmente, em torno de mais ou menos, naquela época, R$200. Eu e R$200 ele, né? Mais ou menos R$400 hoje. Naquela época, daria mais ou menos uns R$1.000, R$1.200, que já era um dinheirinho legal, mas não dava pra pagar ainda o aluguel. Mas, graças a Deus, a situação foi melhorando. Enfim, então meu pai nunca teve essa condição financeira de poder pagar uma faculdade para mim. Aí, em meados de 2006 para 2007, isso, eu sempre gostei de andar em shopping, né, para ver as modas, entrei na Lojas Renner, não sei também se eu posso estar citando o nome da Lojas Renner, né, então, mas essa já tá citada aqui. Então, eu falei, poxa, e era época de Natal, né? Então eu deixei um currículo lá com o supervisor, que até hoje eu me lembro o nome dele, é Juarez, mas ele não tá mais na Renner, pra Verônica, essa tá na Renner ainda. Grande, uma das melhores, assim, posso dizer que essa gerente, pra mim, ela foi uma grande inspiração. Quem trabalha hoje com a Verônica absorva bastante conhecimento dessa mulher, porque essa mulher, ela é uma mulher empoderada, ela ajuda bastante gente e ela pôde me ajudar bastante com os ensinamentos dela, de vida, de profissional também. E eles me contrataram, entrei lá entre 2006 e 2007, fiquei de 2007 a 2009 na Renner, como operadora de produtos financeiros e fazendo vendas de perfumes, porque a Renner ela tem vários departamentos, e foi interessante porque ali aprendi uma das coisas que hoje eu mais uso aqui dentro da Microsoft, que é a comunicação, porque a empresa em si, ela foca demais no atendimento, tanto que existe aqueles totens enormes que eles chamam de encantômetro para poder medir do nível de contentamento dos clientes, né? Aí dali eu vi que o comércio não era para mim, porque eu tava com aquilo ainda instigado dentro de mim, de que eu não deveria estar no comércio, embora eles queriam me promover para ser uma das supervisoras administrativas mais jovens da empresa, porque eu conseguia trazer resultados absurdos, porque eu sou uma pessoa, quem trabalhou ou que trabalha atualmente comigo sabe que eu sou uma pessoa extremamente focada e voltada para resultados. Eu gosto de ser desafiada dos meus trabalhos que eu executo, e eu sempre procuro envolver todo mundo, né, de uma maneira benéfica, feliz, em cima desses resultados, para que seja benéfico não só para a equipe, mas principalmente para a empresa. Eu sempre tive isso dentro de mim. Mas o comércio não sentia, assim, gostava do que eu fazia, porque quando eu pego um trabalho eu faço com muita paixão e me entrego pro trabalho, mas eu sentia que faltava uma coisa, né, para poder ser completo de fato, né, na minha vida. Aí eu falei, não, isso aqui não é para mim, eu vou sair daqui. Mas ainda não era o momento de eu conseguir pagar a faculdade de tecnologia, porque naquela época ainda era caro. Até porque também estava passando por uma pandemia naquela época, inclusive de H1N1, e o mundo veio abaixo, e era em 2009, se não me engano. Aí dali eu saí e fui para uma empresa de queijos que se chama Camponata. Depois eu fui operadora financeira nessa empresa. Depois eu trabalhei como operadora de câmbio, né? Aí que meu salário pôde ter um upgrade bem legal.
Aí eu falei, opa, agora eu vou poder fazer minha faculdade. Aí eu comecei a fazer a faculdade em 2011. E eu ia trabalhar, olha, eu acordava, pra quem é do Rio de Janeiro, eu morava num bairro chamado Vila Valqueire, e ali é um bairro da Zona Norte e não é tão provido de condução. Então, pra você chegar ao centro do Rio, você levava mais ou menos 1h30 ou 2 só de ônibus. Mas depois eu me acostumei a pegar o trem, aí é outra vida, né? E eu pegava o trem ali na Central do Brasil, ou ali na estação de Marechal Hermes até a Central do Brasil, e lendo livros e escutando a rádio. Eu gosto muito de ouvir rádios de notícias para poder acompanhar o que está acontecendo no mundo, né? Acho que é a melhor forma de você apreciar as notícias, né? Até porque você ganha um pouquinho mais de tempo ali dentro do trem. Começava a trabalhar por volta de 9 horas da manhã e até às 5 no centro do Rio. E do centro do Rio eu pegava... Qual era o ônibus, gente? Era um ônibus lá que era um ônibus central do Brasil, Taquara. Eu sei que levava mais ou menos 1h20 pra chegar, porque ele passava justamente ali na linha amarela, mas era o ônibus mais rápido. E tipo, foi a época que eu virei um palito. Pra vocês verem como é que a vida não é fácil. E nessa época meu pai ainda não tinha condições de pagar a faculdade pra mim. Então precisava trabalhar, precisava estudar também, porque era um objetivo de vida meu, terminar a faculdade. Saía da faculdade 10, 11 horas da noite. Então, ou seja, né, resumindo, né, eu saía de casa 6h30 da manhã e chegava em casa 11h30 da noite, da mesma assim ainda pegava alguns livros para rever alguns assuntos, né. Aí depois, isso é também um ponto bastante importante de mencionar. Na faculdade, quando eu entrei, só tinha eu e mais 2 meninas, né? E a turma tinha mais ou menos umas 50 e poucas pessoas. A sala estava tão lotada de gente que não tinha nem cadeira para as pessoas sentarem. Aí foi passando o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano que eu fiz o tecnólogo, porque eu reduzi o bacharel para tecnólogo, né? Porque eu vi que o último ano da faculdade tinha muita matéria de extinção de linguiça. E eu falei, vou reduzir aqui um ano, depois eu pago um curso mais especializado na linguagem que eu quero aprender. E eu vou ganhar mais um anozinho aí de dinheiro para poder pagar um curso bem legal para aprender, mesmo a pegar um projeto maneiro para aprender. No final, na formatura, só me formou eu e mais 2 pessoas. Ou seja, eu era a única mulher naquele ano que tinha se formado na área de tecnologia. Eu falo isso com uma tristeza muito grande, porque é uma área que precisa de mais mulheres, né? Então, eu falo isso, mas para mostrar de que realmente a realidade é nua e crua, e a gente precisa realmente, de fato, engajar mais mulheres a entrarem nessa área. Aí dali eu consegui o primeiro emprego na área de tecnologia, na Top Down. Depois eu fui morar um ano fora no Brasil, porque eu fazia um trabalho voluntário voltado para uma comunidade chinesa, que eu já estava estudando chinês desde 2005. Aí morei lá um ano em Buenos Aires, foi até onde eu aprendi a falar o espanhol fluentemente, né, o castelhano, né, como fala o pessoal de Buenos Aires, né. Eu trabalhei numa empresa chamada Global Logic, depois voltei ao Brasil, eu abri minha empresa, fui trabalhando em algumas empresas específicas, não preciso estar mencionando o nome. A última que eu trabalhei como PJ foi a Zux Smart Data, que é uma empresa voltada para dados, inclusive se vocês já ouviram falar, ou vocês já ouviram falar algum momento na vida de vocês sobre a Zux, porque 90% dos aeroportos, os logins são feitos pela Zux. Aí faltando, alguns meses para entrar na Microsoft, recebi uma proposta para trabalhar em Adelaide, na Austrália, numa fintech chamada My Budget. Já estava tudo certo, visto, dinheiro para poder pagar a passagem, a prova do PTE, porque, inclusive, para trabalhar na Austrália, para você conseguir o visto australiano é muito mais difícil do que conseguir o visto americano para trabalho. Então, tem toda uma regra para ser seguida ali. Aí, faltando 20 dias, mais ou menos, para eu partir para a Austrália, porque eu iria para morar fora do Brasil, para trabalhar nessa empresa, recebo telefonema da Cynthia Zanoni, que agora ela é Partner Technologist na área de OCP dentro da Microsoft Brasil. Ela era da minha área aqui de Developer Relations, dizendo que, olha, a Microsoft ela gostou bastante do seu perfil, até porque nessa época eu já era MVP, eu já contribuía com alguns conteúdos em formas de blog posts, vídeos e tudo mais,
me chamaram e eu aceitei a proposta. Por mais que eu ganhe um pouco menos, mas acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, porque trabalhar numa Big Four como a Microsoft não tem preço. Então, resumindo aí, mais ou menos, deixa eu ver aqui, 15 minutos. Eu pude resumir minha vida de 2003 até 2021 em 15 minutos. Eu acho que eu entrei Perfeito. bati um recorde, eu acho. Foi uma senhora numa introdução, a resposta para minha primeira pergunta aqui. Mas vamos trabalhar um pouco nessa história aqui, né? E olhando aqui os 15 minutos da tua introdução. É absolutamente incrível, né? Que você conta momentos complexos da sua vida, né? Em que dificuldade que você passou, que é algo bastante comum, que várias pessoas no Brasil passam por essa dificuldade também. Rola todo tipo de pensamento, né? Mas você foi correr atrás, você começou a vender agenda, você começou a fazer isso e conseguiu emprego lá na Renner, e a sua vida vai evoluindo, você consegue com muito esforço e evoluir a vida, estudar e tal, e lá em Vila Valqueire, pegando lá o seu trem, o seu ônibus e ouvindo a sua música, ouvindo a sua história, ouvindo a sua rádio e aprendendo cada vez mais. Mas conta pra gente um pouco sobre que você passou por várias empresas, você falou que você é MVP, é uma coisa que nem todo mundo aqui vai saber o que é MVP, mas conta pra gente assim, em que momento que você começou a ver que, olha, esse negócio de programação realmente é interessante para mim, eu quero programar. E como é que você começou, eu assumo que você começou a contribuir com projetos open source e criar blog posts, e o canal que você tem no YouTube também, e isso acabou chamando a atenção de uma empresa do porte da Microsoft e outras empresas também, como a que você mencionou da Austrália aqui. Então conta um pouquinho para a gente sobre essa parte eu comecei a programar e eu falei, esse negócio aqui realmente me interessa. E como é que você foi até você virar um MVP e ter essa oportunidade de vir a trabalhar para a Microsoft? Explora um pouco mais esse tópico para a gente, por favor. Interessante essa pergunta, porque ninguém nunca me fez essa pergunta. Então você tá sendo a primeira pessoa que tá me fazendo essa pergunta. E eu tenho o maior prazer de explicar. Aconteceu da seguinte forma: eu sempre gostei de escrever. Por mais que eu seja da área de tecnologia, eu sou uma pessoa um pouco old school, né? Tipo, uma pessoa meia das antigas. Então, por exemplo, quando chega o dia do amigo, que é sempre em julho, eu sempre paro uma semana inteira só para dedicar para escrever cartas para os meus amigos e amigas espalhados aí pelo Brasil, pelo mundo, enfim. Então, sempre gostei de escrever. Então, naquela época tinha, acho que até hoje tem, né, o WordPress, e eu comecei a escrever alguns artigos sobre, por exemplo, sobre laços de interação, laços de decisão. E quem me incentivou isso foi uma palestra que eu assisti na faculdade do Rodrigo Guerra, que ele foi um dos primeiros MVPs do Brasil, inclusive do Rio de Janeiro. E ele sempre falou nessa questão de sempre ajudar as comunidades técnicas, né? Até porque além de você estar se ensinando, você tá passando conhecimento para outras pessoas. E aquilo ali, cara, foi mágico para mim, porque eu sempre gostei de passar conhecimento para as pessoas e sempre gostei de escrever. Aí depois que ele acabou essa palestra lá na faculdade, eu comecei a fazer várias perguntas, porque eu acompanhava muito também os artigos que ele escrevia também. Embora agora, atualmente, ele está mais focado na saúde dele, até porque ele teve um câncer muito agressivo e está cuidando muito bem da família dele. Mas eu digo que a pessoa que me apresentou a Microsoft primeiramente na minha vida foi o Ricardo Guerra. Na verdade, não é Rodrigo, é Ricardo Guerra, perdão. Eu voltando para casa, eu era tipo uma espécie de uma representante lá da faculdade, na área de criar as feiras, né, os eventos, né, eu que organizava junto com o pessoal. Sempre gostei de organizar essas coisas, então eu fui responsável de levar ele para casa, né. Naquela época a gente usava, né, o táxi, né, então a gente foi conversando e tal, ele, olha, Glaucio, eu acho que você uma pessoa que sempre está envolvida aqui com as coisas da faculdade, vi que você gosta do que faz, olha a hora que tá, você poderia estar muito bem estar em casa, tá vendo televisão, jogando, mas você está aqui interessada em saber um pouquinho mais a respeito dessa questão, acho que você poderia ingressar ao programa que é o Business for Students, que é o antigo, por assim dizer, o antigo MSP, que é o Microsoft Student Partners.
Aí eu me candidatei ao programa, aí eu fiquei mais ou menos 2 meses, o programa ele tinha uma duração de 3 meses, eu não fiquei esse tempo todo, por conta de motivos pessoais. Mas aquele contato ali com a Microsoft nunca se perdeu. Aí, quando eu fui para a Argentina, infelizmente o projeto que eu estava mexendo, porque minha linguagem principal era justamente o C Sharp, eu sou formada, no caso, em C Sharp, eu fiz especialização em C Sharp, mas infelizmente naquela época o projeto caiu. Aí surgiu a questão de, olha, Glaucia, a gente não vai ter tão cedo um projeto em C Sharp, mas vai ter um em Node.js, mas eu sei que você nunca ouviu falar no Node, mas com certeza já deve ter ouvido falar no JavaScript. Eu falei, claro que eu conheço o JavaScript, né? Ah, olha, mas vamos fazer o seguinte, se você quiser, você tem 2 opções. Você tem a primeira opção, que é a gente vai te dar acesso aí ao Plural Site para você ficar estudando os treinamentos, algumas coisas para você ficar se atualizando. Ou a segunda opção, né, a gente pode te integrar nesse projeto do Node, por mais que você não saiba, mas a gente vai te dar um tempo de mais ou menos 6 semanas para você aprender Node.js. Como eu já falei, eu gosto de desafios, eu escolhi a segunda opção. Aí eu tive 6 semanas para aprender Node e eu fiquei, assim, encantada com o que eu vi. Aí, só que assim, eu já tinha o WordPress e um canal no YouTube, desde 2013. Esse projeto foi em 2016. Foi bastante interessante porque eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer o seguinte, vou começar a alimentar esse meu canal do YouTube com alguns vídeos, porque a melhor forma como é que eu poderia explicar pra você? A melhor forma de você aprender algo é ensinando alguém. Então eu comecei a alimentar um pouquinho mais o meu canal do YouTube e também o meu site do WordPress, que inclusive tem que voltar a alimentá-lo, né? Que é o Code for Coders. E, enfim, eu fui escrevendo vários artigos sobre Node, com Mongo, porque o projeto envolvia AngularJS na sua versão 1.x, tanto que o Angular, você tem uma noção, o Angular agora já está na versão 10. Peguei bem iniciozinho o Angular, e o Node era a versão 1.13, uma coisa assim, e o Node agora já está na sua versão 14, olha quanto tempo. Então, fiquei encantada com aquela questão do sincronismo, dos callbacks, a facilidade que era trabalhar, ainda, né, trabalhar com o Node. E aquilo ali foi uma paixão à primeira vista, né? Embora o C Sharp sempre vai ser a minha linguagem predileta, mas o Node para mim é o que eu falo que é aquele que eu casei e eu tô casada até hoje. Eu digo que o C Sharp é aquele namorado que eu amo, mas virou um grande amigo, mas o Node é aquele cara que eu namorei e casei atualmente. Mas aí eu comecei a escrever, assim, absurdamente vários artigos e a consumir vários livros e vários, enfim, vídeos, blog posts, tudo que era relacionado ao Node, porque eu tinha apenas 6 semanas para aprender o Node. E aquilo ali foi atraindo a atenção de uma das pessoas que é responsável pelo programa MVP, que atualmente ela é gerente geral do programa MVP, que é o programa da Microsoft, que, para quem não conhece, o MVP é o Microsoft Most Valued Professional, tem como intenção justamente premiar pessoas que escrevem artigos, blog posts, faz a diferença na comunidade, mas sim pensar em algo de volta, né? Aí, claro, né, você pertencendo ao programa te dá vários benefícios, inúmeros benefícios, é um tópico que, se você desejar, Marcelo, a gente pode estar discutindo num outro podcast, ou até mesmo convidar uma pessoa responsável atualmente pelo programa MVP aqui na região do Brasil e da Latam, que é o Glauter Januzzi. Aí ela ficou admirada, porque além de eu ser mulher, eu era uma das únicas pessoas no Brasil que gerava conteúdos em português e de Node.js. Então ela queria fazer de tudo que eu entrasse no programa. Então ela foi minha mentora por mais ou menos uns 6 meses, então ela me deu várias dicas de como compartilhar, qual o melhor horário, qual o melhor público, onde publicar os meus artigos para poder ter um impacto maior. E foi fundamental, foi assim, aí eu recebi o convite, aí eu já estava aqui no Brasil. Aliás, fui mentorada por ela por 8 meses durante o ano de 2016, aí em 2017, no dia 1º de abril, que não era o dia que é o dia da mentira, mas não foi uma mentira, eu recebi o convite para participar do programa MVP, a qual eu fiquei 2 anos, eu tive que infelizmente deixar o programa, porque uma vez que você se torna uma pessoa empregada da Microsoft, uma funcionária da Microsoft, você tem que deixar o programa.
Mas foi assim, foi do nada e foi por conta de uma questão mesmo de querer realmente eu estudar, porque quando eu escrevo um artigo, me força a estudar aquilo que eu tenho que escrever, porque se alguém fizer alguma pergunta para mim, eu tenho que saber o que responder, e principalmente pela questão de compartilhamento de conhecimento. Então foi dessa forma que surgiu essa questão de ingressar o programa MVP e de compartilhar conteúdos para a comunidade. Muito interessante isso, né? Essa parte toda da contribuição, da entrada no MVP do programa que te levou a chegar com o trabalho com a Microsoft, né? E também é muito interessante a tua transição e a forma que te foi oferecida a evolução de C Sharp, né? Que era a tua formação para o Node.js, e você entendendo já o que era JavaScript, você foi se foi se desenvolvendo para esse segmento aqui, né? E conta um pouco mais para nós sobre o teu trabalho junto à comunidade. Como é que você chegou a virar membro da Node.js Foundation, no React Community? Conta um pouco do trabalho que você está realizando junto a essas comunidades, não só internacionalmente, mas também tentando ajudar as pessoas no Brasil com o trabalho de tradução no site deles. Conta um pouquinho para a gente sobre esse trabalho que você faz, por favor. Isso é uma outra pergunta muito importante, Marcelo, que você está fazendo aqui. E o que eu vou dizer que é uma coisa que é bastante esclarecedora para muitas pessoas, porque às vezes as pessoas imaginam que para você fazer parte dessas foundations, como por exemplo o Node.js ou até mesmo do React, você precisa ser um gênio da lâmpada para poder reportar ali um bug, ou até mesmo pegar uma issue, ou até mesmo enviar uma PR para poder fazer parte de uma foundation. Do Node.js, vamos começar primeiro pelo React, porque foi primeiro com o React, depois com o Node.js. Eu recebi o convite do React Community, que inclusive, para quem não sabe, né, o React é um framework que pertence ao Facebook, mas eu recebi o convite porque eu fui uma das líderes, por assim dizer, pela tradução da documentação do React. Isso aconteceu no final de 2018 para início de 2019. Inclusive, essa issue está até aberta até hoje lá, porque às vezes eu tenho que estar dando uma olhadinha nela em algumas partes das traduções. Então, assim, foi um projeto tão, assim, interessante, porque não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar no site do React, principalmente ali na parte do handbook deles, para poder aprender o framework. É gigantesco, tem muito trabalho ali para você traduzir. Então eu falei, cara, isso aqui sozinho eu não vou conseguir. Então eu movi uma comunidade inteira e a comunidade abraçou isso com muito carinho, a issue, né, de ajudar a traduzir todas as páginas do React. E era impressionante porque era um movimento que estava sendo feito a nível global, porque o time do Facebook viu a necessidade de traduzir a documentação do React em diferentes idiomas. E naquela época, ali em meados de dezembro de 2018, a linguagem que está o idioma, perdão, que estava mais traduzida, né, mais próximo de chegar aos 100%, era justamente o espanhol e o japonês. Aí eu falei, não, vamos cair dentro com essa tradução aqui do português. Então o que eu fazia, né? Eu fazia as code reviews junto com o César Augusto, que é um grande amigo meu aqui do Rio, que é uma pessoa desenvolvedora assim incrível. Eu peço até vocês depois seguirem ele lá no Twitter. Ele gera bastante conteúdo sobre open source. E éramos os code reviews das traduções, né? Porque precisa antes passar pelos maintainers principais, que no caso o Facebook tinha me indicado para tomar conta dessas traduções, até para a pessoa não botar besteiras nessas traduções. Rapaz, em apenas 3 meses o Brasil conseguiu, a comunidade brasileira conseguiu traduzir a documentação do React em apenas 3 meses. E, tipo, ultrapassamos os japoneses, que eles são bem, assim, alinhados com essa questão de tradução, e o pessoal do espanhol. Aquilo ali chamou muita atenção da comunidade. Aí o Miles, que inclusive ele era do time do ele é ainda do time do NPM, inclusive ele agora tá na Microsoft, como vocês sabem, a NPM pertence à Microsoft. Ele me convidou, Glaucia, eu vi o trabalho que você fez lá no React Community, eu acho que seria interessante você também fazer parte
do trabalho aqui do Node.js Foundation. Aí foi quando eu assinei, né, mandei a issue, né, porque para você fazer parte do Node.js Foundation, você manda uma issue e analisam todas as contribuições que você já fez para a comunidade. Provou em uma questão de 2 semanas e eu pude ajudar em algumas partes da documentação do Node.js, embora a tradução do Node.js, do site do Node.js, eles usam o Crowdfound, eu não curto muito. Eu já comentei com eles que eles poderiam abrir essa documentação via Git, porque eu acho muito mais simples e mais aberta para todos ajudarem, mas não é todo mundo que tem essa mesma mentalidade. Então foi assim que surgiu os convites, né, tanto do React Community e tanto do Node.js Foundation. Mas eu sempre digo que para você ajudar num projeto open source, não necessariamente você precisa ser uma pessoa extremamente gênio ou gênia do código. Ajudar o open source, desde o momento que você escreve um artigo sobre aquela stack, sobre aquela tecnologia, você faz palestra sobre aquela tecnologia, faz vídeo ou até mesmo ajuda numa tradução, você já está fazendo contribuições open source. Então a gente tem que mudar, desmistificar isso, porque às vezes as pessoas pensam que ajudar o open source é só ajudar em código, e não necessariamente. Você pode ajudar o open source divulgando a tecnologia, falando sobre a tecnologia e principalmente trabalhar com a internacionalização das documentações dessas tecnologias, porque às vezes as pessoas são muito limitadas no inglês, então acaba sendo um empecilho para a pessoa aprender aquela determinada tecnologia por falta da internacionalização daquela documentação. Então, quando você ajuda na tradução dessas tecnologias, você já está apoiando ali um projeto open source. Então, fiquem ligados, assim, tipo, e isso te dá uma visibilidade tão gigantesca que às vezes você pensa assim, caramba, será que alguém está me vendo fazer isso? E vê. De fato vê, e principalmente, quando você faz ajuda desses projetos, você amplia drasticamente o seu networking. Você está falando com pessoas do mundo inteiro, pessoas da sua região, do país inteiro. Então, assim, tenta experimentar uma vez ajudar numa tradução de um projeto ou até mesmo uma documentação, que vocês vão sentir na pele que é gostoso fazer parte disso. Eu sei que dá um pouco de trabalho, porque você não está ganhando para isso, mas os frutos que você colhe por estar ajudando um projeto open source são gigantescos. Ô, Gláucia, conta pra gente que você está falando aqui de tradução e como a gente conversou já aqui, você trabalha para a Microsoft. Conta pra gente como é que foi aprender inglês para você, como é que foi a importância. Eu sei que você foi para a Argentina, você aprendeu espanhol e tal, e você teve a oportunidade lá mas eu não acho que você não mencionou ainda pra gente como é que foi o aprendizado do inglês e que tipo de... Isso abriu um universo enorme para você, não só para poder contribuir com as traduções também, mas eventualmente abriu a oportunidade de uma vaga na Austrália e eventualmente a vaga que você está até hoje na Microsoft também. Então conta como foi essa experiência, que muitos no Brasil, como você sabe, tem aquela coisa de nunca aprenderam inglês, não tiveram uma oportunidade, nem todo mundo tem acesso a poder aprender isso. Como é que foi para você? E conta da importância, significância que isso teve na tua carreira. Outra pergunta que ninguém nunca me fez e eu vou estar respondendo aqui. Eu sou autodidata, então eu nunca entrei num curso de inglês. Inclusive, eu estou vendo a necessidade de entrar agora no curso, porque aqui na Microsoft eu tenho, em média, de 5 a 7 reuniões por semana e todas elas em inglês, então às vezes eu sinto uma necessidade de melhorar sempre meu inglês, mas como é que eu aprendi? A minha irmã, ela morou por um tempo, porque ela foi casada com um americano, e ela morou lá no estado da Califórnia, na região de Palm Springs. Então, eu sempre me comunicar. Eu sempre gostei de aprender idiomas, tanto que eu não me limitei somente em aprender o inglês. Eu aprendi também o mandarim e o espanhol. E eu tô com muita vontade de aprender agora o francês e depois o italiano. Mas me falta tempo, infelizmente, não sei se eu vou conseguir. Mas talvez se eu fizer uma imersão, talvez eu consiga. Mas o inglês sempre foi uma língua favorita minha, desde o tempo da escola pública. E eu sempre aprendi de uma maneira que é autodidata, né? Eu sempre comprava aquelas revistinhas não sei se existe até hoje, mas era a Capricho, a Toda Teen, que vinha, por exemplo, umas letras dos Backstreet Boys, que eu amava o Backstreet Boys, Britney Spears, NSYNC, são cantores daquela época, M2M, Nick Carter, enfim.
Então, sempre comprava toda semana aquelas revistinhas e arrancava, né? Porque naquela época a gente não tinha tanta facilidade com a internet para conseguir ler as letras. Então, aprendi muito inglês ouvindo música, assistindo séries de televisão, principalmente Friends. Acho que todo mundo, em algum momento na vida, já viu Friends para poder aprender inglês. E eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito comunicativa, eu sempre gostei de me comunicar com pessoas, porque eu gosto de lidar com pessoas, e eu sempre botei a cara, assim, tipo, mesmo falando errado, por mais que a pessoa vai me corrigir, então eu vou sempre procurar falar o inglês para poder aprender. E foi assim, foi aprendendo dessa forma, foi aprimorando, foi lendo livros, embora eu preciso voltar a ler um pouquinho mais de livros. E o período que eu acabei desleixando, por assim dizer, com o inglês foi o período justamente que eu morei na Argentina. Inclusive, eu odiava o espanhol. Eu, tipo, falava, meu Deus, que país estranho. Por que eles não se comunicam em inglês, né? E, tipo, eu cheguei lá em fevereiro de 2015 na Argentina e eu toda assim, né, brasileira que fala bem o inglês, então vou só me comunicar com os argentinos em inglês. Não façam isso. Vocês vão ser largados de chão, vão ser largados de lado, porque os argentinos, eles são muito nacionalistas. Não sei se vocês sabem, durante o período da Margaret Thatcher, que foi, né, a primeira ministra da Inglaterra, teve uma guerra ali, houve várias mortes, né, por conta dessa briga dessa ilha, por conta de uma briga ali de petróleo, como sempre, né. Por conta disso, os argentinos até hoje meio que assim, eles até falam inglês, mas se vê um brasileiro falando inglês, eles vão falar assim, mas por que vocês não falam português? Tem que falar inglês com a gente. Fala português. Então, assim, eles não gostam tanto quando, inclusive, eu tava até fazendo esse serviço voluntário lá com a comunidade chinesa. Eu morei até com uma amiga minha chinesa americana, Tina Chan, e a Gabi Lasso, ela é uma colombiana americana, mas atualmente ela tá morando num país que eu não posso mencionar o nome, porque ela tá fazendo um trabalho voluntário voltado para a comunidade chinesa. Então a gente sempre se conversava dentro dos ônibus em inglês, né? Então os argentinos meio que já olhavam com rabo de olho com a gente, tipo, poxa, o que esse pessoal tá fazendo no nosso país e falando inglês? Então eu tive que me forçar a falar o espanhol. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu precisava trabalhar, chegou um momento que o dinheiro não. O dinheiro que tinha juntado tinha acabado, porque eu fiquei doente, muito doente lá na Argentina. Eu não me adaptei com a água de lá, que a água lá é bastante insalubrada. Aí, por conta disso, eu tive que pagar alguns médicos particulares, porque até aquele momento eu não tinha um trabalho fixo, né? Não tinha um plano de saúde, então o dinheiro acabou. Então, tive que começar a procurar um trabalho, mas para procurar um trabalho eu precisava falar o idioma local. Então, eu tenho uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas, que é a Daniela Bertoni, que ela é argentina e é professora de espanhol. E ela falou assim, Glaucia, vamos começar a treinar o espanhol para você sobreviver aqui. Aí eu comecei e, tipo, em 3 meses eu consegui ser fluente, graças a ela e também as outras pessoas também que me forçavam a falar o espanhol e, enfim. Quando você deseja aprender algo, hoje, né, a gente tem internet, né, as pessoas infelizmente gastam muito tempo vendo televisão, tem livros também, embora infelizmente a gente tá vendo o fechamento de várias livrarias, isso é muito triste, eu até falo que eu gosto demais de livrarias, de livros, embora eu seja uma pessoa de tecnologia, eu tenho vários livros aqui na minha cabeceira da minha cama. Eu gosto de sentir o cheiro, tocar no livro, mas é uma coisa que, infelizmente, eu sinto que é uma coisa que vai haver uma mudança muito grande de paradigma com questão de livros. Mas, assim, hoje você tem internet, você tem vídeos no YouTube, você tem artigos para ler. Então, não use isso como um empecilho para você aprender o inglês. Treine, né? Se precisar, tem agora... Parece agora tem essa app nova agora, o Clubhouse, que você pode estar ouvindo de maneira online vários podcasts de pessoas de outros países e participar e ouvir. Então, assim, saber o inglês hoje é fundamental, porque te abre portas. Por exemplo, aqui na Microsoft, por mais que você trabalhe na Microsoft Brasil, embora eu não trabalhe para a Microsoft Brasil, eu trabalhe para a sede, você precisa saber o inglês. Então é fundamental, hoje em dia, você saber o inglês até para mesmo concorrer a vagas externas fora do Brasil
e algumas vagas de umas certas posições de empresas, como, por exemplo, não sei se eu posso estar citando o Nubank, o iFood, essas empresas, com certeza você vai precisar em algum momento falar o inglês, né? Até para você crescer de forma verticalmente, se você for pegar um cargo de liderança, você vai precisar falar do inglês, vai precisar falar o inglês. Então, não desconsidere esse idioma, ele é bastante importante, principalmente para nossa área, até porque 90% não, mas vamos dizer 100% das documentações das principais stacks vão ser escritas em inglês. Então, se faz necessário saber esse idioma. Então, é uma recomendação que eu deixo para todas as pessoas estudar o inglês. Fantástica recomendação e de suma importância, né? Isso abriu todo um caminho na tua vida, né? E Glaucia, você tá na Microsoft já há um tempo e você pode contar um pouquinho pra gente como é que é o teu dia a dia na Microsoft, que tipo de projetos você tem trabalhado e como é que está sendo a tua interação aqui. Você trabalha num sistema interessante, você mora no Rio de Janeiro, mas você trabalha no mesmo fuso horário que eu tô aqui no Pacífico, no Canadá, né? E conta pra gente um pouco como é o trabalho, como é que é o dia a dia, e como é que é trabalhar com o pessoal de Redmond, trabalhar com a Microsoft, e como é que isso funciona para você? Conta pra gente, por favor. Então, vamos lá. Eu trabalho no time que a gente chama de Developer Relations, que são relações de pessoas desenvolvedoras. E o principal objetivo desse time é justamente fazer a conexão com as pessoas da comunidade e com pessoas desenvolvedoras. Porque não adianta de nada, porque, por exemplo, a gente aqui, o nosso produto principal é o Azure, e não adianta de nada a gente falar de um serviço do Azure, como por exemplo o Azure Functions, ou até mesmo Static Web Apps, ou qualquer outro serviço que vocês devem conhecer do Azure, fazer uma palestra muito bonita, mas no dia a dia esse produto não funcionar bem. Então, a Microsoft resolveu criar essa área, que a gente chama de Developer Relations, que é a qual eu pertenço. Dentro da área de Developer Relations, tem o time de docs, que é o responsável pelos docs, da criação de docs do Azure. Temos também a área de engenharia também, que acaba lidando ali com a criação dos serviços ou as novas features desses serviços do Azure da Microsoft. E tem o time de Cloud Advocacy, que é justamente esse time que eu pertenço. Dentro da área de Cloud Advocacy, né, que inclusive esse time, né, do Cloud Advocacy, do Developer Relations, pertence ao time do Scott Guthrie. Para quem não conhece, o Scott Guthrie é o carinha do polo vermelho, né? Que é considerado o time ali de engenharia, porque a Microsoft ela é dividida em duas grandes corporações. Ela é dividida pela área de engenharia, que é a que eu pertenço, que pertence justamente ao Scott Guthrie, e o time de business e marketing, né, que antes era pela Julia White, mas a Julia White agora foi para SAP, agora ela tá outra empresa, e agora parece que vão designar uma nova pessoa, que eles vão anunciar agora, provavelmente vocês já vão saber, porque esse podcast vai vir depois, mas pro Microsoft Ignite, que vai acontecer nos dias 2 a 4 de março. Então, o que acontece? Eu pertenço ao time do Scott Guthrie, que pertence ao que a gente chama de C Plus AI, que é Cloud Plus, o mais, né? AI, que é Artificial Intelligence, ao time de Cloud Advocacy. E dentro do Cloud Advocacy existe mini times. Então existe o Cloud Advocate de .NET, existe o Cloud Advocate de JavaScript, que é justamente onde eu pertenço, existe o Cloud Advocate de M365, existe o Cloud Advocate, por exemplo, de Golang, de Rust, e assim vai. Então, qual é o meu dia a dia de trabalho aqui? Justamente participar de inúmeras reuniões com o meu time interno, até porque por conta da pandemia as coisas meio que mudaram, mas é interessante dizer que meu time ele sempre foi 100% remoto, mas era basicamente, né, por exemplo, só para dar uma noção para vocês, só em 2019 eu trabalhei, porque uma das coisas que a gente tem que fazer como Cloud Advocate é fazer palestras, né, e participar de eventos presenciais. Então, só em 2019 eu viajei 17 vezes, tanto que por conta disso eu adquiri uma trombose. Mas era sempre assim, né? 20 dias em casa e 10 dias viajando. Sempre. Em 2019 foi bem punk, foi o ano que eu entrei na Microsoft, que foi em março. Mas quais são as minhas principais atribuições como Cloud Advocate dentro da Microsoft para a área de JavaScript, que é onde eu pertenço? As principais atribuições são criar conteúdos relacionados a JavaScript, relacionados com Azure, né, esses conteúdos abrem um leque, né? Então a gente pode criar conteúdos em forma, por exemplo, de blog posts, de podcasts também, que, por exemplo, John Papp e Scott Hanselman criam podcasts também. Então a gente pode estar criando conteúdos técnicos em formas de podcast, em forma de discussões também.
pode ser de forma técnica ou não técnica, por exemplo. Live coding, que é uma coisa que eu venho fazendo desde o final de 2018 até hoje, usando as plataformas aí da Twitch e do YouTube. Palestras e capturas de feedbacks da comunidade, criações de documentações do Azure, dos serviços ligados ao JavaScript, Node.js, TypeScript, e também a questão de diversity e inclusion, porque nem sempre a gente vai fazer comunicações com pessoas não somente técnicas, comunidade envolve pessoas não técnicas que queiram ingressar para a área de tecnologia, então a gente também faz esse auxílio. Então, basicamente isso. Mas vamos focar principalmente aqui na parte de coletas de feedback, porque a gente aqui é muito cobrado no meu time a coletar feedbacks dos produtos. Então, no meu time aqui, particularmente de JavaScript, eu sou responsável atualmente esse ano por coletar feedbacks do Static Web Apps, que é um serviço novo da Microsoft, que foi lançado no build do ano passado, o Azure Functions, Cosmos DB, e também o Visual Studio Code. Então, inclusive, se você estiver ouvindo esse podcast e tiver algum bug, algum reporte para fazer do VS Code, vocês podem estar falando diretamente comigo, que eu faço esse intermédio entre as pessoas desenvolvedoras com o time de produtos. Então, eu lido diretamente com as pessoas que cuidam desses produtos. Isso a gente é cobrado, assim, intensamente aqui na Microsoft, porque pro Scott Guthrie, você só vai conseguir ser o melhor na sua tecnologia que você está, no caso, apresentando para a comunidade ou para as pessoas desenvolvedoras, se aquele produto funciona de maneira correta para ele ou para ela. Eu digo aqui que o meu principal trabalho aqui é fazer essa comunicação com as pessoas desenvolvedoras e principalmente fazer essas coletas de feedbacks justamente para o time de produtos aqui da Microsoft. Mas também eu faço a gente tem um slogan no nosso time que é Help First, Sell Last. Então ajude primeiro depois, e por último venda. Então a gente tem realmente esse slogan intrínseco dentro da gente para justamente a gente fazer esse elo, essa relação. Por isso que o nome se chama Developer Relations, para justamente a gente fazer essa comunicação em relação junto com os desenvolvedores. Tanto que a gente também tem um outro slogan que é conquistar, ganhar o coração das pessoas desenvolvedoras. E a gente tenta ganhar das melhores formas possíveis e principalmente, qual a melhor forma de a gente ganhar o coração das pessoas desenvolvedoras? Escutando elas. Saber as dores delas. Saber que elas estão sendo escutadas e que aquilo que elas vão nos passar vai ser bem escutado e vai ser reformulado dentro de uma feature, de uma resposta, de uma resolução de uma issue, de um PR que foi enviado. Isso pra gente é o nosso principal objetivo aqui dentro do meu time de Cloud Advocacy, dentro do JavaScript, mas dentro do time de Developer Relations da Microsoft. Isso é absolutamente fantástico, isso tudo, né? E Glaucia, saindo um pouco aqui da Microsoft e indo para uma outra área que para mim é de extrema importância e acredito para você também, é o teu trabalho junto com o pessoal o Makers Code, né? E como a gente sabe, a gente trabalha essa área de tecnologia, é uma área que ainda é uma área predominantemente machista, né? Com um monte de idiotices sendo feitas com relação às mulheres e a diversidade é pífia, né? E eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre essa importância da organização da Makers Code e o trabalho que você faz e também contasse sobre as dificuldades como você passou na sua carreira e a importância do que a organização tem e está representando para abrir também oportunidades para outras pessoas que querem seguir caminho na área de tecnologia, por favor. A Rumex Code foi um achado. Então, eu sou super agradecida por fazer parte dessa linda comunidade dirigida e muito bem dirigida pela Cynthia Zanoni. E é uma comunidade gigantesca que já impactou mais de 20 mil mulheres em eventos, bootcamps, mentorias e possui, por exemplo, voluntárias e embaixadoras em mais de 16 cidades do Brasil, incluso também nos Estados Unidos, no Canadá e no Chile. Então, se vocês quiserem, depois eu posso estar passando aqui o link do site do Rumex Code para vocês entenderem um pouquinho mais da jornada delas. Enfim, é uma coisa assim que foi um achado, como eu estou dizendo assim, de coração, foi um achado porque não existe coisa melhor do que você saber que tem uma outra mulher que você pode estar impactando a vida dessa pessoa e saber que
já recebi vários relatos de mulheres que depois de falar assim, caramba, eu assisti uma palestra sua, ou um treinamento seu, e que foi fundamental para eu conseguir esse trabalho. E foi até que eu estava conversando com você antes de começar a gravar esse podcast, né? Que não existe valor ou preço que compre essa felicidade de saber que você pode mudar e fazer diferença, nem que seja mínima neste planeta, de que você pode mudar um pouquinho a vida de uma pessoa. E essa comunidade, ela tem como intuito justamente essa, de empoderar mais mulheres a se ingressarem na área de tecnologia. Então a gente tem como intuito ali ajudar não só na parte de hard skills, mas também na parte de soft skills, porque a gente sabe que hoje uma pessoa para trabalhar na área de tecnologia precisa lidar com clientes, então você precisa ter uma boa comunicação, você precisa ter uma boa apresentação, como, por exemplo, uma parte de um bootcamp que a Rumex Code faz, que é a mentoria, é o hack de carreira, por exemplo, que é uma semana inteira somente falando de coisas relacionadas à carreira. Ali, por exemplo, a Cíntia Zanoni já chamou uma pessoa do LinkedIn, como você pode melhorar o seu LinkedIn para poder ser atrativo, para poder manter ali um foco, para poder ser o foco ali de contratações, para que as empresas tenham vontade de te contactar para te contratar. Então, assim, é uma comunidade assim formidável e recomendo a todas as pessoas, por mais que você seja homem, mas eu incentivo a você também a olhar um pouquinho mais a respeito dessa comunidade, porque é uma comunidade que tem feito muita diferença e é uma comunidade que também é aberta a debates, a discussões, então a gente é uma comunidade super aberta nesse quesito, então eu super recomendo a todas as pessoas, inclusive homens também, a depois conhecer um pouquinho mais a questão da Rumex Code. Questão de passar por questões, por ser mulher aqui na área de tecnologia, já passei por várias, inúmeras, né, principalmente engraçado que eu não sei se é porque também eu acabei trabalhando muito tempo aqui no Brasil como PJ, como eu mesma, como pessoa jurídica, então muito pouco ficava em empresa. Mas no pouco tempo que eu fiquei em empresa, nesse caso, o maior tempo que eu fiquei fisicamente numa empresa foi na Global Logic, e lá na Argentina eu sofri bastante, a ponto de chorar, de querer desistir, não querer pertencer mais àquele time. Tive que conversar com o líder daquela época, ele teve que chamar uma atenção com o pessoal, mas assim, é uma situação que assim é bem ruim, você se sente diminuída, né? Mas eu sou super uma pessoa que eu não gosto de dividir, porque uma sociedade ela é mais forte unida. É importante também entender as dores de cada lado, mas também não dividir. Eu sou a favor da união, sempre, em qualquer contexto da vida. A união em todos os fatores sempre é muito importante e quando as pessoas trabalham de uma maneira unida, a coisa acontece. Então, sejam abertos a diálogos, tentam entender as dores também, né? E sejam pacientes, porque às vezes o que falta muitas das vezes nessas pessoas é a falta da paciência de entender um lado, né? Então, eu sempre digo que é muito importante ter esse diálogo, porque, novamente, unidos, a gente consegue as coisas de uma maneira muito mais simples e de uma maneira muito mais forte. Sempre eu prego a questão, pregar não porque parece que eu tô evangelizando alguma coisa, mas de pregar no sentido de, eu sempre enfatizo de que é importante não dividir, mas unir, mas sempre procurando entender também as dores de cada lado, né? Principalmente das mulheres. Mas, assim, eu recomendo, depois eu posso estar passando aqui pro Marcelo depois o site do Rumex Code, que tem feito um trabalho lindíssimo e super recomendo para todas as pessoas ficarem cientes do que a gente está fazendo nessa comunidade tão linda. Esse é fantástico o trabalho, né? E certamente eu vou colocar nas notas do episódio aqui para o pessoal conhecer o trabalho e ver tudo que de bacana que é feito por essa comunidade tão importante, tão representativa aqui, né? E a gente tem que incentivar as pessoas a entrarem e transformar essa área numa área diversa e ótima para todos, que é uma coisa tão fantástica a tecnologia, que é uma transformação em tantos lugares diferentes, tantos sistemas diferentes, tantas coisas boas que a tecnologia leva pelo mundo, né? Então é fundamental a gente ajudar as pessoas e nós que estamos na área temos o dever de combater qualquer tipo de idiotice que a gente veja, né? E Glaucio, a gente já está aqui conversando há quase uma hora. Eu queria te perguntar
Você tem uma história absolutamente fantástica aqui, né? Você fala desde da época de você lá ajudando a família, vendendo agendas, e você está aqui trabalhando na Microsoft, e passou por um monte de coisas, e você está aqui ajudando a comunidade e trabalhando em projetos internacionais, ajudando developers, ajudando o pessoal do Makers Code. Você olhando para trás, refletindo sobre a sua vida, a sua carreira, e pensando nas pessoas que estão começando agora, que estão naquela de, pô, o que é um IDE, o que é um Hello World, passando por situações semelhantes a que você passou, qual seria a recomendação que você tem para essas pessoas? O que você acha que elas precisam fazer para se manter concentrados nos seus objetivos, entendendo que muitos desses estão passando dificuldades semelhantes às dificuldades que você passou na sua vida? O que você recomendaria para essas pessoas? Conta para nós. Excelente pergunta também, inclusive eu vou até fazer aquele momento jabá mais que absurdo, de um artigo que eu escrevi tem poucos meses, e eu tenho um motto, por assim dizer, não sei como é que se fala em português, mas um lema que eu digo que eu até coloco esse lema nos meus blog posts, que é Learning to code is like learning to speak a new language. Ou seja, né, aprender a programar é como se estivesse aprendendo a falar um novo idioma. Por que eu gosto de fazer a ilusão de aprender a programar com um idioma? Porque um idioma você não aprende da noite pro dia. Isso você precisa de tempo. Uma criança, por exemplo, para aprender a falar as primeiras palavras, ela primeiro tem que escutar, né, para depois falar, para depois escrever. Por último, vem o mais difícil, que é o escrever. E isso leva mais ou menos aí, né, um período de mais ou menos 5 a 10 anos. Então, não vou dizer que a pessoa vai levar 10 anos para aprender a programar, mas o que eu tô querendo fazer nessa ilusão, nessa frase, que aprender a programar, você não vai aprender a programar em 10 dias ou em 3 meses. Por isso que eu digo que esses bootcamps que prometem mundos e fundos, que você vai se transformar numa pessoa desenvolvedora de renome em 3 meses, é tudo mentira. Você pode até aprender ali a fazer um copy-paste, aprender ali, tipo, replicar o código, mas aprender a programar em 3 meses é impossível. Mas as recomendações que eu deixo primeiro, né, a paciência, né, que a paciência, que é uma palavra até muito conhecida, até principalmente por nós que somos pessoas desenvolvedoras, e não é à toa. Mas por que ter a paciência? Porque todos os dias vão aparecer coisas novas para a gente estudar. Então, a pessoa que entra na área de tecnologia tem que ter ciência de que sempre vai ter que estar estudando algo novo. Outro ponto que eu deixo é persistência, né? E toda pessoa, quando está aprendendo, por exemplo, um novo idioma, uma das características que de fato a pessoa vai precisar para se tornar, por exemplo, fluente em algum idioma é a persistência. E no mundo da programação não é diferente, porque a cada dia a gente vai precisar ter uma motivação. E para ter motivação a gente vai precisar de persistência. Até para poder aprender a lidar ali com como resolver determinados problemas, soluções para poder resolver um determinado bug, ou até mesmo para você atingir com os objetivos principais, que no caso é entregar o produto final para o cliente. E a gente também tem que entender que a vida não é fácil. Então, e na nossa área aqui não é diferente, até porque as adversidades aparecem, e a gente tem que ter a tranquilidade que no final vai dar tudo certo, mas com persistência e o foco a gente consegue atingir em aprender programação. E o terceiro ponto que eu gosto de mencionar, que para mim é o mais importante e que infelizmente acaba faltando para muitas pessoas, inclusive até para os novos que estão começando agora, é a questão da humildade. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo cercado de egocentrismo. Ou seja, a gente acaba meio que sendo contaminados de uma maneira indireta por essa característica muito ruim. E quando a gente se torna egocêntricos, a gente acaba perdendo a humildade. E a humildade na área de tecnologia, acho que em qualquer área, acho que não precisa nem ser na área tecnológica, acho que em qualquer profissão, é algo fundamental, tanto na vida pessoal como profissional. Então, por que a humildade na área de tecnologia? Porque a gente, por mais que você esteja trabalhando, não sei, Marcelo, você já está há mais de 20 anos na área, não é? Já são 35 anos já. E, cara, provavelmente você sempre tem alguma coisa nova para estudar ou reestudar, não é verdade? Com toda certeza. É a certeza dessa área que a gente sempre tem alguma coisa nova para aprender, sempre, né? E sempre vai ter.
Pois é, então assim, sei lá, você pode, sei lá, ter lá, enfim, 15, 20 anos de experiência numa determinada linguagem, mas se você entrar num projeto onde você não conhece nada da regra de negócio daquele projeto, você vai ser um eterno nub. Então assim, pedir ajuda não é vergonha, é uma atitude até bonita. E quando você trabalha de uma maneira colaborativa, você demonstra a humildade. Tanto que nesse artigo que eu escrevi, depois o Marcelo provavelmente vai estar compartilhando para vocês, eu cito ali exemplos, por exemplo, da Apple, da Microsoft e a Google. O que elas têm em comum? Elas não foram criadas por uma pessoa, elas sempre foram criadas por duas pessoas, no mínimo duas pessoas. Por exemplo, a Apple pelo Steve Jobs e o Wozniak, né? A Microsoft pelo Bill Gates e o Paul Allen. A Google, o Sergey Brin e o Larry Page. Então você vê que o trabalho colaborativo, em conjunto, você consegue montar uma empresa gigantesca, como a Microsoft, a Google, até mesmo, né? O Facebook, no caso, o Mark Zuckerberg, até mesmo o brasileiro, o Saverin, e outros ali, que no caso não foi não somente eles dois, mas foi ele, o Mark Zuckerberg, mais três, e o Saverin com o algoritmo. Então, assim, se você pensar que você é uma ilha dentro da área de tecnologia, você não vai avançar. Se você pensar de uma forma egocêntrica, você não vai avançar. Então, eu recomendo. Então, resumindo, vamos lá. Novamente, anota aí agora no papelzinho, tá? Número 1, paciência. Tenham paciência. Como você aprende um novo idioma, você tem que ter uma paciência. Tá? A mesma coisa também, como você aprende uma nova linguagem de programação, né? Você precisa ter um pouquinho de paciência. Segundo, persistência. Nada na vida é fácil. Então a gente tem que ter foco, paciência. E por último, a humildade, tá? Então, assim, são essas dicas, assim, Marcelo, que eu deixo porque parece simples, né? Mas se você seguir esses 3 conselhos, para mim, são os principais. Você consegue chegar em qualquer lugar na área de tecnologia ou em qualquer parte na sua vida profissional, até mesmo pessoal. As recomendações são excepcionais, né? A persistência é tudo na vida, né? Se a gente olhar aqui, o nosso papo aqui de pouco mais de 1 hora, persistência é o comum na sua vida, né? Desde o dia que você estava lá vendendo agenda para ajudar a família e para sempre, né? A gente tem sempre que estar persistindo, aprendendo, se adaptando e evoluindo, né? Eu mesmo 35 anos de carreira, mudei de país, mudei de província, a gente tem sempre que ir tocando a vida à frente, tentando o que é melhor para a gente, se adaptando, melhorando, aprendendo e tentando sempre ir à frente, tentar ajudar os outros também, né? E isso é muito importante. Excelente as suas dicas. E Gláucia, planos para o futuro? O que você tem em mente aqui para o futuro? 5 anos, 10 anos, o que você tem? Dá um sumário rápido aqui para a gente sobre o teu plano para o futuro. Rapaz, essa pergunta eu recebo a cada 6 meses no meu Connect, que é justamente tipo uma avaliação 360, né? Pra quem não conhece, aqui dentro da Microsoft, a gente tem essas avaliações também a cada 6 meses. E eles sempre me perguntam, e aí, Glaucio, o que você quer fazer daqui nos próximos 5, 10 anos? Porque a Microsoft é uma empresa que é. Isso eu até falei num outro dia numa live, que, por exemplo, eu tenho um líder principal, que é o David Smith, e ele tem um período aí de 2 anos para evoluir pessoas, né? Então, se ele não conseguir evoluir ninguém, ele é considerado um péssimo líder. Isso é uma característica interna aqui da empresa. Cara, assim, eu sempre escrevo que eu não sei, mas eu sempre digo que eu quero, tipo, uma das coisas que eu mais desejo, assim, é melhorar meu inglês, de fato, porque eu acredito que com o inglês eu vou conseguir trazer até um pouco mais de ideias, integrar um pouquinho mais as coisas no time também. Não sei, assim, as pessoas falam que eu falo bem o inglês, mas eu não sei se é porque eu sou uma pessoa um pouquinho perfeccionista, né? Então pode ser que também eu esteja sofrendo síndrome do impostor também. Mas eu me enxergo no futuro sendo uma referência na área de arquitetura. Isso é uma coisa que eu tive vontade de alcançar, sempre almejei, sabe? E eu vi isso com os meus olhos num projeto lá na Global Logic, quando tinha um pair programming com os principais arquitetos, eram umas coisas assim absurdas, de escovar bits mesmo, e enfim. E poder continuar fazendo a diferença no mundo, porque eu tenho como lema de vida ajudar sempre o próximo, para fazer sempre a diferença no mundo. Então, isso para mim não tem preço, e poder fazer parte de poder mudar a vida da pessoa para melhor, então isso para mim não tem preço, mas profissionalmente acho que atingir um nível de uma arquiteta de software, isso para mim já seria um sonho. E outro sonho que eu tenho também, mas isso só pós
tipo, me aposento hoje, eu vou ser isso. Então, eu sempre tive uma vontade gigantesca de ser professora, de lecionar numa faculdade. Então, talvez, quem sabe, depois que eu concluir meu tempo aqui dentro da Microsoft, quem sabe eu posso estar dando aula, lecionando na área de tecnologia. E também, um outro objetivo de vida que talvez eu vou conseguir alcançar, talvez em meados de 2023, 2024, que é escrever um livro técnico. Eu sempre tive sonho de escrever um livro. Então, tem esses 3 objetivos principais profissionais. Primeiro, ser uma arquiteta de software, escrever um livro técnico e lecionar numa faculdade pública ou privada, ou o que for, mas ensinar sempre. Esse, para mim, são os meus principais objetivos de vida profissional. E de vida, continuar ajudando o próximo, porque isso, para mim, é o que conta. Transmitir isso em forma de... transmitir essa paixão em forma de compartilhar conhecimento para outras pessoas. Excelente plano. E Glaucia, você tem dicas de livro, música ou filme aqui para os nossos ouvintes? Não necessariamente coisas técnicas, dicas de livro, música ou filme. Opa, então vamos lá, vamos começar por livros. Os livros que eu indico são os livros de arquitetura, então, até porque é uma coisa que já perceberam que eu gosto demais de arquitetura, então o livro do Clean Architecture, o livro também, a Bíblia, né, esqueci o nome, mas aquele que fala sobre o Domain Drive Design também é importante, porque eu sempre digo que chega um momento na vida, a pessoa desenvolvedora ela precisa criar projetos coesos e inteligentes e que sejam escaláveis e inteligentes e que sejam entendíveis, porque a gente vê muito código macarronada, então isso é muito ruim pro ecossistema de qualquer projeto. Recomendação de música, assim, eu gosto demais de jazz, mas ultimamente eu tô com uma coisa de escutar Dua Lipa, então pra mim recomendo o Feature Nostalgia, que pra mim vai ser o grande vencedor do Grammy 2021 desse ano. E filme, rapaz, olha... Filme, eu vou indicar assim, filmes eu tenho vários, né, mas eu vou dizer um que, assim, que eu assisti recentemente, gostei e recomendo a todas as pessoas, que é o filme Pieces of Woman. É um filme bastante intenso, eu digo que foi um dos poucos filmes que eu assisti que, cara, eu fiquei os primeiros 34 minutos do filme você fica sem ar, mas eu não vou dar muitos spoilers, porque é um filme sensacional e, tipo, já tá disponível lá na Netflix. Tem outros filmes também, mas se eu começar a falar de filme já é um outro podcast, porque eu sou uma pessoa extremamente cinéfila, então eu gosto demais de assistir filmes, eu não passo uma semana sem assistir filmes, mas uma série que eu recomendo é The Crown, que conta toda uma história da família real, como vocês já perceberam, eu gosto demais de história, então eu gosto muito dessas séries que contam vidas das pessoas. E uma série assim bem bem delightful, que eu poderia recomendar também é Cobra Kai, porque eu gosto demais dos filmes, das séries do Karate Kid, então foi um achado na Netflix também, então eu super recomendo e é isso. Se você quiser também, a gente pode estar marcando um podcast para falar só de filmes e séries que eu curto demais, eu sou muito cinéfila, cara. Quando chega o período de Oscar, eu faço maratona de filme, eu tô com vários filmes de Oscar para assistir, o Monk, os 7 Chicagos e outros aí que estão sendo prováveis indicados pro Oscar. Inclusive tem um filme da Sophia Loren, cara. Esse filme aí, cara, com certeza vai ganhar de filme de melhor filme estrangeiro. Esse daí eu recomendo vocês assistirem. Rose Momo, se não me engano, conta uma história de uma italiana que adota umas crianças da região ali da África. É uma história, não vou entrar em muitos detalhes, mas assim, é um filme muito bonito, assim, tipo, um período que nós estamos vivendo em que a gente acredita que a gente pensa assim, caramba, dá pra acreditar ainda na humanidade. Então, um extra aqui, né? Um filme assim que, pra mim, cara, assim, eu não acho que Parasita foi o melhor filme. Não deveria ter ganho um Oscar, eu assisti o filme, achei uma bosta. Mas eu fiquei muito triste desse filme não ter ganhado de melhor filme de 2020, que foi Jojo. Jojo Rabbit. Cara, que filme sensacional. Ele parece um filme bem besta, mas ele passa uma mensagem de uma maneira tão forte, tão simples e direta, que eu vou dar um pequeno spoiler. A cena final que acontece nesse filme é o que eu quero fazer assim que eu conseguir
a vacina e ser vacinada pela coronavírus, porque praticamente a gente está enclausurado como se estivéssemos numa guerra, né? E a gente não pode estar saindo tanto, não pode estar se expondo tanto, até porque eu moro com a minha mãe, eu preciso me precaver aqui. Mas aquela cena final, eu quero fazer aquilo que aquelas duas crianças fizeram quando acabou a guerra. Então, não vou dar spoilers, então vocês vão ter que assistir o filme pra saber o que eles fizeram, porque eu já deixei aqui uma pitadinha aqui pra vocês descobrirem o que aconteceu no final do filme de Jojo Rabbit. Mas assim, é um filme bem legal e é uma pena não ter ganhado o Oscar em 2020. Então, assim, Marcelo, se você quiser gravar um podcast voltado só pra filmes, pode me chamar que eu com certeza vou querer participar, porque eu sou muito cinéfila, sou muito, extremamente, assim, eu gosto demais de falar de filmes, de trilhas sonoras, meu Deus do céu, é uma coisa assim que pra mim, eu gosto demais. Ó, um outro filme ó, que tem, tipo, um bom roteiro e boa trilha sonora pra mim, Baby Driver, também recomendo também. Então, assim, pode me chamar que com certeza eu vou participar, vou participar com o maior gosto, pode me chamar. É fantástico, eu vou organizar essa entrevista também pra gente conversar. E eu vou te deixar com uma dica, tá? Já que você gosta tanto de filmes e séries, e é uma série que eu gosto muito, que é filmada aqui em Vancouver, tá na Amazon Prime, se chama The Expanse, é uma série de ficção científica, que é absolutamente, se você gosta do tema, é absolutamente sensacional. Eu coloco no podcast, nos notas do podcast, e te envio também para você poder assistir. E, Gláucia, você mencionou o teu canal no YouTube, você quer deixar alguma outra informação aqui de contato, tua conta no Twitter, de alguma forma que as pessoas possam, o teu blog, a tua página, e alguma coisa que as pessoas possam usar para te contactar, fazer alguma pergunta? Compartilha aqui, por favor. Sim, as pessoas podem me encontrar muito facilmente no Twitter, que é @glaucia_lemos86, inclusive eu tenho até que mudar, mas as pessoas já me conhecem, já sabem que eu nasci em 86, né, que eu tenho quase 35 anos de idade, não sou tão novinha assim. Twitch, né, com o mesmo handler também, que é glaucia_lemos86, eu tenho feito lives às segundas e quartas, mas eu tô definindo um novo horário, porque isso é uma coisa que eu até esqueci, eu trabalho no horário de Redmond, que é o Pacific, né, que é justamente o horário que o Marcelo mora ali, né, que é perto ali de Vancouver, que é o horário de meio-dia até mais ou menos 8, 9 horas da noite que eu trabalho, então eu tô procurando organizar direitinho os horários para fazer live code. Meu canal do YouTube vocês podem encontrar pelo meu próprio nome, que é Glaucia Lemos, então todas as quintas-feiras eu tenho lançado uma série chamada Coding Stuff, com a qual eu pego um projeto diferente para explicar sobre o mundo real, para poder desenvolver em Node.js, JavaScript e alguns frameworks do mercado. O LinkedIn também, vocês podem estar me seguindo lá, Glaucia Lemos. O GitHub também é Glaucia86. E o DevTool, que é infelizmente, não sei, Márcia, se você está sabendo, mas infelizmente o eMasters faliu, né? O Ifoquê também. O Ifoquê não faliu, mas ele saiu aqui do Brasil, então a gente perdeu infelizmente, uma referência de incluir artigos em português, então a gente tem usado aqui bastante aqui no Brasil o DevTool, então vocês podem estar me procurando lá no DevTool, então sempre estou postando artigos ou novidades, e acho que só isso, Marcelo, acho que são só essas mídias sociais que vocês podem estar me procurando, embora eu tenha uma conta pública lá no Instagram, mas assim, tipo, eu tenho que melhorar um pouquinho meu engajamento lá no Instagram, mas é glaucia.lemos.dev, vocês podem estar me seguindo também lá no Instagram. E a gente passou aqui quase 1h20, né? E eu queria aqui tirar eu tô pensativo, né? Tudo que a gente conversou aqui nessa 1h20 que a gente está papeando, essa história fantástica que você compartilhou comigo, com os nossos ouvintes. E eu queria te agradecer pela a tua simplicidade, a tua boa vontade de vir aqui expor a sua história, que é tão forte, tão incrível. E eu tenho certeza que vai servir de inspiração para muitos que nós temos lá no nosso grupo de aprendizes de programação. E eu queria mais uma vez te agradecer, te desejar todo o sucesso possível, que a coisa seja sempre boa para você, que a vida te trate sempre bem. Muito obrigado aqui pelo teu tempo e pela participação aqui no nosso podcast. E vamos marcar o nosso episódio aqui para a gente fazer um episódio sobre filmes apenas. Forte abraço, Glaucia.
Não, Marcelo, eu que agradeço. Eu que peço desculpas, porque eu até brinco que os cariocas, eles falam muito. Pra quem nunca pegou um taxista carioca, um taxista sempre tem história ali pra contar, o carioca também tem muita história pra contar, então eu peço desculpas aí por ter falado demais, assim, mas eu que agradeço imensamente pela oportunidade, por me dar esse períodozinho de voz pra eu falar um pouquinho da minha história e sanar algumas dúvidas inerentes à minha área de atuação aqui na Microsoft e com respeito à minha trajetória de vida aqui desde do tempo dos ensinamentos na comunidade, numa escola pública, até hoje aqui trabalhando numa empresa de referência em tecnologia como a Microsoft. Muito obrigado e um forte abraço para você, Glaucia. Obrigada, tchau, tchau. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.